todos, paz seja convosco. Nós estamos aqui reunidos para o nosso culto da família, o culto de domingo. E de regra deveria acontecer no templo, né? Deveria ser de forma presencial, mas como eu já disse de manhã, já venho falando desde o meio da semana, por conta de decreto de autoridades, então houve um retrocesso, aquilo que havia sido liberado, né? Com algumas restrições. Dentre essas liberações, as atividades religiosas, né, com tempo reduzido e tantas outras coisas. Mas o Ministério Público para a nossa região, ele entendeu que ainda havia risco e por isso desabonou essa abertura e nós acatamos. Estamos debaixo de autoridade. Sem o culto presencial, pelo menos por enquanto, mas nunca sem a bênção, sem a palavra de Deus. E essa eu quero ministrar sobre a sua vida a partir de agora. Será mais uma vez uma breve palavra, uma pequena explanação, mas que se você abrir o seu coração, você será abençoado da maneira que eu já fui quando eu li o texto da Bíblia e eu estudei a respeito, tá bem? O que eu quero ler hoje está na carta aos Gálatas, no capítulo 4, o versículo 19. Carta aos Gálatas, capítulo 4, versículo 19. Mais uma vez, Gálatas 4, 19. E o texto diz: meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Amém? Eu vou orar e nós já falamos a respeito. Feche seus olhos, fale com Deus. Pai, nos dê, Senhor, através dessa leitura, através da palavra dessa noite, a sua porção de bênção para o nosso dia. Que sejamos fortalecidos, agraciados, Senhor, na sua presença, pelo teu Espírito. Que a sua graça cubra cada uma dessas vidas que estão participando, que estão assistindo. Que a sua misericórdia, Senhor, faça morada nesse lar. E que tudo aquilo que diz respeito às suas promessas venha se concretizar na vida desse meu irmão, dessa minha irmã, no nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Para nós entendermos esse texto, essa palavra, a primeira coisa que nós precisamos entender é quem escreveu, para quem, quando e por que motivo. Ok? Então, quem escreveu a carta aos Gálatas foi o apóstolo Paulo. Uma igreja que teve início, né? Uma igreja recém-formada numa região chamada Galácia. A Galácia, naquela época, ela alcançava, assim, vamos dizer, ela ficava num território que hoje é um pedaço da Turquia. E Paulo, ele já havia implantado aquela igreja. Aquela igreja, ela havia tido alguns contratempos, algumas situações desagradáveis, e Paulo agora ele está reforçando aquilo que era a vontade de Deus para aquela igreja. E é por isso que ele diz: olha, mais uma vez eu sinto como que dores de parto, porque eu quero que Cristo seja formado em vós, o caráter de Jesus. Então essa carta, ela foi escrita durante a terceira viagem missionária do apóstolo Paulo, isso por volta do ano 50 depois de Cristo. E como eu já disse, exorta, né, aquela igreja, aqueles crentes a desenvolverem o caráter de Cristo neles. Então essa é uma consequência, desenvolver o caráter de Cristo é uma consequência da nossa união com Ele, por sua palavra, pela nossa fé. Quanto mais tempo nós passamos junto de alguém, é racional, é até comum que nós desenvolvamos, né, algumas características daquela pessoa. Por exemplo, num casamento, para você entender bem, quanto mais tempo você tem de casado, você tem de relacionamento matrimonial, nesse tempo vai sendo desenvolvidas na sua vida características do seu cônjuge. E no seu cônjuge é a mesma coisa. Algumas ideias, algumas posições, né? Aliás, um casamento ele só se perpetua, né? Um casamento ele vai dar certo, trocando em miúdos aqui, quando isso acontece. Quando há um pouco dessa sedição, né? Cada um cede um pouquinho de um lado, se amolda ao outro.
Então, quando nós estamos em Cristo, quando nós estamos com Cristo, Cristo ele passa a ser formado em nós. O que é Cristo ser formado em nós? O nosso caráter. Ele vai se aproximar, ele vai se amodelar ao caráter de Cristo. Pelo menos esse é o padrão do plano de Deus para nós. As nossas palavras, elas, aos poucos, elas vão se tornando como as palavras de Cristo. Os nossos sentimentos como os sentimentos de Cristo. Os nossos valores como os valores de Cristo. Então, mais uma vez, isso é uma consequência de nós desfrutarmos da união com o Senhor. É o crescimento e o amadurecimento espiritual que vai nos permitir desfrutar das bênçãos que foram liberadas na cruz. Grave isso. Para desfrutarmos das bênçãos liberadas na cruz, nós precisamos desenvolver esse crescimento e principalmente esse amadurecimento espiritual, que é pelo relacionamento com Jesus. Tá? Então, o texto ou o contexto da carta aos Gálatas, principalmente o capítulo 4, vai falar muito a respeito disso. Primeiro que vai falar de um amadurecimento espiritual. Então depois você lê Gálatas 4, do 1 ao 5, você vai ver Paulo falando do amadurecimento espiritual. Então a maturidade espiritual ensinada pelo apóstolo Paulo, ela está relacionada à redenção por Jesus. A redenção dada por Jesus. Então, uma vez redimidos por Ele, nós vamos procurar, vai ser como uma consequência, procurar evitar, por exemplo, nos envolver com assuntos supérfluos, assuntos que não levam a nada. E nós vamos buscar também ter postura menos infantil, coisas assim que coisas imaturas. Às vezes essas coisas imaturas, elas se caracterizam por uma dependência até doentia, ou uma influência equivocada dos valores e das pessoas, de coisas desse mundo. Sabe, os pensamentos de hoje, palavras de hoje, você percebe que não levam a nada. Então o relacionamento com Jesus, o tomar posse daquilo que foi liberado por Ele, vai nos dar o crescimento, a maturidade espiritual. Então nós somos libertos pela cruz de Cristo de uma vida de aparências, do liberalismo, do moralismo, coisas que nós vemos a rodo nos nossos dias, naqueles que não servem a Deus. Nós somos libertos dos ídolos, da idolatria. No relacionamento com Jesus, que nós somos liberados de um cativeiro, de uma religiosidade que é só aparente, uma religião pura e simples. Sendo assim, nós podemos então pedir a Deus sempre sabedoria, maturidade, para viver autenticamente num discipulado de Jesus, que quer dizer aprendendo sempre de Jesus. É muito importante que nós tenhamos essa convicção, que nós podemos buscar, nós podemos aprender cada vez mais de Jesus. Nós podemos assimilar cada vez mais aquilo que é a vontade dele, o padrão dele, o pensamento dele, as palavras dele, o sentimento dele. Às vezes se pede isso até de forma involuntária, em louvores, em momentos, que nós estamos juntos de outras pessoas, nas igrejas e tudo mais, mas o nosso coração, ele acaba estando longe desse sentimento. Então isso nós devemos trazer, nós devemos buscar. Eu preciso fazer disso um culto racional. Eu quero ser igual a Jesus. Eu quero ter o coração de Jesus. Eu quero ter a mente de Cristo, o entendimento de Jesus. Eu quero tomar decisões de acordo com a vontade de Jesus. Eu quero definir os meus padrões, os meus valores, de acordo com os valores de Jesus. Então, mediante aos conflitos da nossa vida, mediante as decisões que nós temos que tomar,
mediante aquelas situações que às vezes nos causam embaraço. Qual deve ser a nossa oração? O que Jesus faria? Até tem um livro que, eu acho que, se eu não me engano, o título é esse mesmo. Em seus passos, o que faria Jesus? Sabe, é trazer a personalidade dele para tudo em nossa vida. É disso que Paulo está dizendo quando ele diz assim: eu sofro novamente as dores de parto, para que Cristo seja formado em vós. Cristo seja formado em vós. Paulo está falando de uma desconstrução, desconstruir valores errados para ser construídos os valores do céu, os valores do reino. Já parou para pensar nisso? Imagine, uma pessoa ela compra um imóvel, e eu já vi isso, a pessoa compra um imóvel, mas ela não está preocupada com a construção não interessa para ela, ela compra por conta do terreno, uma boa localização do terreno. Então o que ela vai fazer? Ela vai construir da maneira que ela quer. Para ela construir da maneira que ela quer, ela destrói aquilo que está construído, não é do seu agrado, às vezes não está no seu padrão. Então ela destrói, ela limpa tudo aquilo, tira todo aquele entulho e ela vai construir conforme o seu projeto. Então isso Deus quer fazer em nós. Ele quer destruir, né? Desconstruir um padrão que não está de acordo com o reino, não está de acordo com a sua vontade. Então ele limpa e ele constrói o seu padrão. Isso é Cristo ser formado em nós. Para isso, a nossa espiritualidade ela precisa ser amadurecida. Nós precisamos desse amadurecimento espiritual. Nós precisamos eliminar sujeiras, vestígios do reino das trevas na nossa vida, para que Cristo seja construído em nós, para que o caráter de Cristo ele impere na nossa vida. Bom, houve um amadurecimento espiritual. O que acontece a partir daí? O que acontece a partir daí? Paulo lhe diz no versículo 7. Ele fala do desfrutar de uma herança deixada pelo Senhor. Então nós somos herdeiros de bênçãos espirituais. Então essa filiação, no amadurecimento espiritual, então cada vez mais eu vou estar lapidado como filho de Deus. E nessa filiação, por essa filiação é concedido um poder na nossa vida. E gratuitamente é concedido a nós esse poder por intermédio de Jesus, principalmente do sacrifício de Jesus. E no amadurecimento espiritual eu vou aprender a desfrutar disso que me foi dado, ou daquilo que me foi dado. Uma das características dessa liberdade é por aí. Deixa eu até abrir um parênteses aqui. Como que se percebe alguém que realmente é filho de Deus? Algumas pessoas poderiam dizer, pela vida fervorosa, vida de oração, mas é difícil você acompanhar a vida de oração de alguém. Aquilo que você vê dentro de um templo religioso, às vezes pode ser enganoso. De repente você vê alguém em momentos dentro de uma igreja com os olhos fechados e com as mãos erguidas e canta isso e aquilo. Lógico, é um bom sinal, mas pode ser enganoso. De repente a pessoa não tem uma vida de oração. Então esse padrão, né? Eu sei que uma pessoa ela é um servo de Deus, é realmente um filho de Deus, pela maneira que ela ora, e ora em línguas, e ora alto, e ela canta. Não, isso não é um padrão de reconhecimento. Padrão de reconhecimento é o fruto do Espírito. E um dos principais gomos, né, desse fruto é a alegria. Então como que você percebe de fato se alguém está debaixo da graça de Deus? Pela alegria, pela manifestação da alegria. A alegria é um desses estandartes daquele que é verdadeiramente filho de Deus. Quando você lê Gálatas mesmo 4:27, você vai ver a menção da alegria. Então quando nós caminhamos com Cristo, nós aprendemos a vencer a frustração, outros sentimentos, né? Que às vezes nos desanimam, que facilmente nos desanimam.
pela alegria que Cristo nos dá. Alegria mesmo em tempos difíceis. Nós estamos vivendo um período de pandemia, de isolamento, de distanciamento, todas essas coisas, todos esses mentos aí. Mas a alegria, ela não pode se apartar de nós. Nós nos adaptamos, né, cada qual no seu segmento profissional, né, no nosso caso, aqui no nosso contexto, no meu principalmente de ministério, de igreja. É uma adaptação, essa é uma ferramenta adaptada, o culto online, as lives. Lamento por não estar, né, com os cultos presenciais, mas a alegria, ela não pode ir embora. A alegria é um gomo do fruto do Espírito. Paulo também nos lembra, em Romanos 8,17, que nós somos co-herdeiros com Jesus. E dessa forma, nós podemos experimentar a vida abundante de Jesus. E essa é mencionada lá em João 10:10. Né? O ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. Jesus diz, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, ou seja, de forma abundante. Surgem situações, surgem contratempos, momentos que não são tão agradáveis, momentos que nós não queremos que fique gravado na nossa memória, que nós pedimos o esquecimento. Surgem situações que nós pedimos a Deus que passe o mais rápido possível. Às vezes, esse momento ele passa de acordo com a nossa oração, às vezes não, porque nem sempre nós oramos de acordo com aquilo que realmente é a vontade de Deus. Então, muitas das situações que nós pedimos que sejam tiradas da nossa vida, na verdade são instrumentos, ferramentas de Deus para nos tratar, para nos lapidar, para nos fortalecer, para nos amadurecer. Muitas das lutas da nossa vida que nós pedimos livramento, na verdade são treinamentos de Deus para batalhas futuras. Eu posso dizer isso de forma convicta, porque muitas coisas que eu pedi livramento para Deus, não houve livramento, e mais adiante eu percebi, particularmente eu percebi que eram treinamentos para batalhas maiores, para embates e enfrentamentos maiores. Então muitas coisas nós pedimos que Deus tire da nossa vida e não são tiradas porque está nos lapidando, está nos preparando para batalhas maiores. Mas mesmo nesse momento, mesmo durante essas situações, esses vales, esses desertos, nós podemos manter a alegria e a convicção da nossa vida plena, da nossa vida abundante. Isso é Jesus formado em nós. Isso é Cristo gerado e manifestado em nós. Isso é um reino se desenvolvendo dentro de cada um de nós. Paulo agora já não está mais falando de situações básicas, né? Já não é mais o leite, agora é um alimento sólido que nós precisamos, como adultos na fé, um alimento sólido, um reino desenvolvido em nós, a tomar parte em nossa vida, por nós, a ministrar nas nossas escolhas, um reino. Mais uma vez, podemos ter enfrentamentos, podemos ter situações adversas, muitas vezes desagradáveis. Podemos, sim, nós não estamos isentos de momentos difíceis. Nós estamos vivendo um momento difícil. Preste bastante atenção. A pandemia, o isolamento, não veio somente para aqueles que não creem em Deus, para aqueles que, enfim, vem para todos. Sofremos as consequências disso também. O fato de ser um cristão, ser um crente, não significa que não está sujeito a ficar desempregado, a ficar doente. Então, o que nos diferencia? É a forma com a qual nós lidamos com as adversidades. É a forma com que nós combatemos. Na verdade,
é a arma, é um instrumento que nós usamos para combater as adversidades da vida. É isso que nos diferencia. É isso que mostra que Cristo está formado em nós. Então, mais uma vez, como que se mede a vida espiritual de alguém? Não é pelas manifestações públicas, né? Não é pela maneira de cantar, de gritar, por falar alto, nada disso. Nada disso. Não é por conhecer os endereços bíblicos, isso é muito bom, é importante, mas não é essa a unidade de valor. Não é dessa forma que se mensura quem está debaixo das asas do Onipotente ou não. É pela manifestação do fruto em suas vertentes, em seus gomos. A alegria, a unidade e em todas as outras. Mas hoje eu falo da alegria. A alegria mesmo em tempos difíceis. É assim que nós percebemos Cristo formado em nós. É assim que se manifesta a vida abundante de João 10:10. Então pense um pouquinho nisso. Nós precisamos entender que Cristo deve ser Senhor de todas as áreas da nossa vida. Nós somos chamados ao amadurecimento por meio de um relacionamento com Ele. E a vida do cristão maduro, ela não depende simplesmente do seu esforço, do seu próprio esforço, das suas conquistas. Ela deve ter como fonte a alegria e a vida abundante dada por Jesus. Adversidades vêm, problemas surgem, mas o Senhor não nos abandona. O Senhor vive em nós. Eu quero orar com você mais uma vez. Por favor, feche seus olhos, curva sua cabeça. Senhor, meu Deus e Pai, esse momento que nós temos vivido tem ações em medidas para cada um dos seus filhos. Cada qual, Senhor, tem passado o seu momento em especial, em particular. Mas embora nós sejamos diferentes, Pai, todos nós sejamos diferentes em estrutura, em capacidade intelectual, enfim, são tantas as características que nós somos diferentes, mas algo nós temos em comum. Tu és Senhor de todos. Então, Pai, que o caráter de Cristo seja formado em cada um. Que seja Ele, ó Deus, a renovar as forças, manter a alegria e a paz. Eu oro a Ti, Senhor. Eu peço e eu Te agradeço. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Queridos, eu gostaria que você se alegrasse cada vez mais no Senhor. Enfrentasse todos os desafios da sua vida com alegria que vem do céu, ciente, convicto que esse momento irá passar. Durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Fique na bênção, fique na paz, descanse em paz, tenha uma noite de sono reparador. Que amanhã, quando inicia-se, a semana comercial, a semana de trabalho, que você esteja com todas as suas forças, a sua energia revigorada para enfrentar todos os seus desafios e vencer em nome de Jesus. Nós nos reuniremos, agora, o próximo encontro, o próximo culto, mesmo que online, na terça-feira, nossa escola de sabedoria, às 20 horas. Então não perca. Esteja ligado e receba a bênção de Deus. Mais uma vez, Deus abençoe a sua vida, fique na bênção, fique na paz. Até a próxima.